Olá, sejam todos bem-vindos a esse maravilhoso espaço de aprendizagem de hoje. Eu sou o professor Ricardo Siloto, sou formado em matemática desde 2005, trabalho na escola professora Maria José Moraes Salles, em Bragança Paulista, desde 2012. Hoje, iremos tratar de um assunto bastante relevante, principalmente quando a gente pensa em vestibulares, viu, galera? Presta atenção, vem comigo. O tema da nossa aula será futebol e matemática. Será que dá jogo? Vamos pensar? As habilidades serão compreender os raciocínios combinatórios aditivo e multiplicativo na resolução de situações problema, de contagem indireta do número de possibilidades de ocorrência de um evento. Saber calcular probabilidades de eventos em diferentes situações problema, recorrendo a raciocínios combinatórios gerais, sem a necessidade de aplicação de fórmulas específicas. Muito bem. Como vocês viram anteriormente, nosso assunto é futebol, né? Pois é. É aquela coisa que é uma paixão nacional. Todo brasileiro adora futebol. Eu sei, parece que até que está no sangue. Muito bem. O estudo probabilístico agora, vamos pensar aqui. Será que ele pode melhorar a performance de uma equipe durante o jogo? Será que ele pode trazer dados, fornecer informações que naquele momento específico de um jogo pode mudar o resultado final? Fazer você ficar mais feliz ou mais triste com o seu time? Vamos estudar? Vamos ver? Vamos lá. Olha só que bonitinho. Aqui um gol, futebol de campo, né? Lembre-se que a gente está falando de futebol de campo, tá, galera? Não é futebol como a gente conhece o futsal também, tá? Você sabia que existem algumas áreas no gol, na cobrança de pênalti, que pode fazer o seu time marcar aquele gol que vai te deixar feliz da vida ou então que vai te deixar triste, tá bom? Olha só essas áreas. Essa daqui, pessoal, é a área de maior eficiência para a defesa do goleiro. Professor, isso é óbvio, né? Pensa um pouquinho comigo. Essa outra área, como a gente colocou ali no cantinho, é a área com maior chance de gol. Porém, olha o espacinho que a gente tem aqui. Olha essa área maravilhosa. Pois é, aquela área, galera, chega a 85% de eficiência na chance de fazer o gol no pênalti, né? Lógico, é mais difícil de acertar. A chance do erro também é maior. Como que o atleta, então, faz para diminuir essa chance? Através dos treinos, né? Muito bem. Agora, vamos ver mais uma situaçãozinha aqui. Acompanhe, pessoal, comigo no vídeo a seguir. Muito bem, pessoal. Como vocês puderam ver aí no vídeo que a gente separou para vocês, eu não tenho certeza, não tenho como saber se o time de vermelho fez o estudo, né, que nós estamos fazendo. Mas é bastante interessante perceber que esse estudo feito lá no Reino Unido, ele está se refletindo na prática do esporte. Bem interessante isso, né? Pois é. Mas me parece que a gente tem uma pergunta de um aluno. Produção, coloca aí pra gente o nosso querido aluno, estudante. Oi, Pro, tudo bem? Tô aqui acompanhando a aula do senhor. O senhor sabe que eu sou um aluno, assim, um estudante dedicado, né? Ó, tô anotando tudo aqui no caderno, tá vendo? E aí eu tava aqui pensando, né? Observando a aula do senhor. Quer dizer, então, que basta eu estudar muita matemática e eu vou ser, assim, um novo talento do futebol? É só isso mesmo? Desenrola isso daí pra mim, Pro. Abração, obrigado. Ótima pergunta. Olha que bem pensado, viu? Quem que é esse menino aí? Ricardinho de Bragança Paulista, meu xará e conterrâneo. Olha só que bacana. Então, meu querido,
Não, não é bem assim, né? Somente estudar matemática não vai fazer você ser um astro do futebol, né? Outros fatores irão contribuir aí para que você tenha um bom desempenho, muito treino, muita dedicação, não é verdade? Porém, fatores matemáticos, como a gente pode ver aí, pode ter contribuído para uma melhor performance na cobrança de pênaltis, como nós vimos aí com o time em vermelho. Vocês viram que eles mandaram todas as bolas lá na gaveta. A única que não foi lá foi bem no cantinho. O goleiro não conseguiu alcançar, tá certo? Mas será que existe alguma estratégia para o goleiro também defender a bola lá, o seu goleiro fazer aquela defesa que faz você pular de alegria? Muito bem, galera. Ainda segundo essa pesquisa realizada, esse estudo realizado lá no Reino Unido, existem duas estratégias muito utilizadas pelos goleiros. Uma delas é com os braços abertos. Quando ele faz isso, ele procura fazer com que, além de ficar mais próximo dos cantos, né, obviamente, passe a impressão para o jogador que ele é maior do que realmente é. Isso vai fazer com que o jogador queira tirar mais a bola de perto dele, fazendo com que ele chute para fora. Muito bem, pessoal. Então, assim, nós fizemos esses estudos em questões como o futebol, né, o raciocínio nato que a gente tem referente a algumas situações, para demonstrar para vocês o quão importante é desenvolver mais esse tipo de raciocínio. E aí que entra a análise combinatória e principalmente a probabilidade. Primeiro, a gente vai estudar a análise combinatória, que ela vai nos fornecer situações muito importantes para lá na frente desenvolver ainda mais com maior clareza questões probabilísticas, tá bom? Então vamos lá? Inicialmente, pessoal, a gente vai começar lá do basicão. Muito provavelmente você já deve ter visto isso lá no ensino fundamental. A árvore de possibilidades. Ok. Algumas palavras são comumente usadas nesse tipo de estudo, tá, galera? Como algarismos, por exemplo. Você sabe que, quando falo algarismo, o que é, né? Então, a gente colocou aqui para vocês, para ficar mais fácil o entendimento, tá bom? Cada um dos caracteres que representam os números. Muito bem, então, quando eu penso no número 25, eu tenho o algarismo 2 e o algarismo 5. Fácil, né? Maravilha. Esses algarismos, pessoal, eles podem ser distintos, diferentes, não repetidos, sem repetição e por aí vai. São palavrinhas muito utilizadas em problemas que vocês terão aí em contato, principalmente quando a gente pensa em vestibular, tá, galera? Dá uma olhadinha aqui nesse exemplo que eu trouxe para vocês. Vamos pegar aqui meu querido amigo Henrique. Ele tem 3 calças, azul, bege e cinza. E 4 camisetas, laranja, marrom, verde e rosa. Muito bem. De quantas maneiras diferentes ele poderá se vestir, levando em consideração apenas isso? Então, vamos fechar somente na calça azul. Esquece as outras. Pensa na calça azul. Olha, eu posso usar azul com a camiseta laranja, azul com marrom, azul com verde e azul com rosa. Então, somente para a calça azul, nós temos 4 opções. Mas, professor, ele tem mais calça, né? Sim, dá uma olhadinha aqui. Olha aqui. Ó, calça azul, calça bege. Para cada calça, eu vou ter 4 situações, não é? 4 camisetas para formar aqui uma dupla, vamos pensar assim com a calça, tá bom? Tá ok. Então, quantas vezes 4 a gente vai ter? 3 vezes, né, pessoal? Muito bem. Essa estruturação, pessoal, é o que a gente chama de árvore de possibilidades. Muito bem. Porém, galera, assim, é mais fácil fazer 3 vezes 4, não é? Lógico que é. Eu sei. Essa questão, pessoal, é só para você entender por que a gente faz 3 vezes 4. Não é só ir lá, pegar, coloca um número disso, um número daquilo, multiplica e felizes para sempre. Não. Você tem que usar uma linha de raciocínio correta, tá bom? Muito bem. Agora, vamos ver essa situação aqui. A gente falou do Henrique, né? Vocês não conhecem a Márcia. Márcia tem 30 calças, pessoal. Pois é. E 25 camisetas. Já imaginou você lá no vestibular fazendo desenho lá na árvore de possibilidades, 30 calças da Márcia,
Bom, primeiro que você acha que nem ia dar tempo, né, de fazer tudo isso. Segundo que muito provavelmente você iria errar, aquele nervoso e tudo mais. Por isso é importante a gente saber aí essas questões do princípio multiplicativo, tá bom? Que é essa questão que a gente acabou de trabalhar aqui. Então, muito mais fácil fazer o quê? 30 vezes 25. 750 possibilidades, ó. Chuchu, beleza. Facinho, né? Vamos pensar um pouco mais agora, especificamente sobre formação de números. Tá, beleza? Vamos lá? Olha só, se eu perguntar para vocês aí, quantos números com 3 algarismos existem? Bom, você vai começar a falar do qual, né? A gente geralmente deveria começar a falar do número 100, né? 100, 101, 102 e assim vai até 999. Então tem 999? Não. Vamos facilitar o entendimento da coisa? Primeira coisa que vocês precisam saber, pessoal, o zero não pode começar na formação de um número. Então, por exemplo, o número 048, né? Ele não tem 3 algarismos, tá bom? Ele tem só 2, é apenas o número 48. Toma cuidado. Então, eu vou trazer para vocês aqui um esqueminha para facilitar o entendimento das coisas. Tem gente que gosta de chamar de espaço, risquinho, casinha, frufruzinho. Vocês chamem da forma que acharem melhor, tá bom? Pois bem, então, o que eu fiz aqui, ó? Coloquei todas as possibilidades que eu tenho de formar um número. Observe, não tem o número 0 aqui, não tem o algarismo 0 aqui. É um elemento. Quantos elementos eu posso ter para começar a formar um número? Bom, temos 9. Eu posso começar com o número 100, 200, 300 e assim sucessivamente. Pois bem, porém, na segunda casinha, florzinha, chuchuzinho, o que vocês acharem melhor, nós introduzimos sim o número 0. Então, nós passamos a ter quantas opções? 10 opções. Não é 9, 10. Por quê? Porque tem o número 0. O mesmo vale para a terceira casinha ali, né? Nosso terceiro risquinho, tá bom? Professor, mas e aí? Ó, pensa comigo, se você fosse fazer, você é teimoso, eu sei que às vezes vocês são teimosos, mas segue o que eu estou falando. Se você fosse fazer a árvore de possibilidades, 100, 101, 102, 103, né? Quantas opções eu tenho para formar parzinho com 1 aqui? Ah, eu tenho 9, professor, tenho 10, né? Muito bem. Depois, 10 de novo. Lembra que a gente estava fazendo a multiplicação lá? Segue a mesma linha. Olha que facinho. 9 opções vezes 10 opções vezes 10 opções. E aí a gente tem, então, 900 números com 3 algarismos. Facinho? Mole? Espero que nesse momento você já tenha entendido que é mais fácil multiplicar, hein, galera? Não me vai ficar perdendo tempo fazendo desenho. Mas às vezes, se bem que às vezes o desenho pode nos ajudar muito, né? A gente pega às vezes um probleminha de física lá, e aí a gente começa a olhar, fazendo o desenho a gente sabe onde a gente quer chegar, não é verdade? Tudo bem, não tem problema, tá, pessoal? Desde que não leve muito tempo, tá? Pensa no vestibular, hein? Ok, mas dá para dificultar? Só um pouquinho, tá bom? Não fica bravo comigo, não. Vamos lá. Patrícia, minha amiga Patrícia é outra pessoa assim que ela gosta, se for fácil não é com ela, vai por mim, gente. Ela gosta de dificultar as coisas. Bom, coloquei aqui para a gente estudar o caso dela então, né? Ela quer saber quantos números de 3 algarismos existem, porém distintos, sem repetição. Então o número 101 vale? Não, não vale. O número 242 também não pode, está repetindo 2. Não pode repetir. Muito bem, vamos lá então. Novamente, pessoal, o 0 não pode começar na formação de um número, tá ok? Nesse caso que nós estamos tratando. Calma. Eu sei que vocês gostam de uma receitinha de bolo. Ah, nunca vou pôr 0 então. Olha lá, hein? Espera um pouquinho. Então, temos 9 opções aqui. Aí, vamos supor que eu vou usar um desses elementos. E no caso, vamos supor o número 9. Eu usei o número 9, vou começar fazendo o número 900 e pouco, tá bom? Mas é só para vocês entenderem. Então, quando eu for trabalhar com a quantidade de elementos da segunda casinha, não pode ter o número 9, porque não pode ter repetição, eu não posso ter o número 991, não pode. Por isso aqui, ó, não tem o número 9, mas lembrando que tem o número 0, tá, pessoal? Esse 0 aqui, na verdade, é para ficar um pouquinho mais para baixo,
mas vocês entendem, né? Essa linha aqui é um pouquinho mais acima. Então, temos como elementos para usar na segunda casinha 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas não são 8 elementos, são 9 elementos. Por quê? Porque tem o número 0 ali que voltou agora ali, né? O algarismo 0. Então, eu posso começar com qualquer um desses 9. Usei esse número 9 aqui, não posso usar aqui, mas posso usar o número 0. 9 de novo. Então, pensa lá, 9 vezes 9. E agora aqui no final, o 9 não pode aparecer, verdade. Vamos supor que eu usei o número 5 aqui. Vou formar o número 950 e alguma coisa. Então, aqui também eu excluí o número 5 da última casinha. Então, temos quantos elementos possíveis aqui? 8. Professor, você está falando para mim que é só fazer 9 vezes 9 vezes 8? Pois é. Está vendo como você já está esperto? Já sabe tudo. Isso daqui é só revisão para você. Estou ligado. Vamos lá. Muito bem. Então, nós fizemos aqui, ó, 9 vezes 9 vezes 8. Se eu não errei na matemática, 648. Tá bom? Números de 3 algarismos distintos. Bom, então, como eu disse, pessoal, vocês precisam fazer a correta interpretação das situações. Por isso que a gente vem trabalhando lá atrás com vocês, falando de, olha, toma cuidado, lê até o final o problema para ter a correta interpretação daquilo que ele está propondo para você, tá bom? Veja só. Minha amiguinha Flávia, pensa numa pessoa organizada, gente. Essa pessoa organizada. Flavinha é demais. Só que ela foi lá, esqueceu a senha do cofre. Ela tinha até anotado, mas ela esqueceu dentro do cofre, ó. Muita correria, gente. É difícil, eu sei. Tudo bem. Mas ela sabe que a senha dela possui 3 algarismos. Quantas vezes ela tem que ficar lá tentando, mexendo lá, né? Quantas formações ela vai ter que fazer para descobrir a senha desse cofre? Bom, aí o 0 pode entrar na conta, galera. Porque o 0, ele pode entrar como um algarismo ali que vai fazer a diferença na formação da senha. Se eu estivesse falando de senha de banco, por exemplo, eu posso ter a senha 0901, não tem problema, tá certo? Então, aqui, sim, posso começar com qualquer um dos 10 elementos, qualquer um dos 10 algarismos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois, 10 de novo. Por quê? Eu estou falando que não pode repetir? Não estou falando nada. Pode repetir, pode ter a senha 222, pode, muito bem. E vezes 10 novamente. Então, ela terá 1000 tentativas. Acho que vai demorar um pouquinho, né? Tudo bem. Já a Sandra é minha amiga professora de matemática, galera. Você vê que todo mundo aqui são meus amigos. E a Sandra já não. Ela já é cheia de 11 horas. O que ela fez? Ela preferiu formar a senha dela com algarismos diferentes. Então, professor, como é que é? Vou fazer de novo 9 vezes 9 vezes 8? Não. Lembra que eu falei que na senha pode entrar o número 0? A menos que no problema que você estiver lendo, fala lá, olha, não pode começar com o número 0, não pode com 1, não pode com 2, aí são restrições próprias de um problema. Mas nesse caso aqui não é uma restrição. Então nós temos 10 opções, vamos supor que ela usou o número 2. Então ela não vai tentar o 2 aqui, porque ela já sabe que não tem repetição. Então 10, excluindo o número 2, 9 opções, usou o número 5, exclui o 2 do 5, 8 opções. 10 vezes 9 vezes 8, 720 tentativas. Já ficou um pouco mais fácil do que a nossa amiga Flávia lá, não é verdade? Tudo bem. Vamos lá então, pessoal. Então, isso tudo, galera, faz parte do princípio multiplicativo, tá? Você vai pegando a quantidade de elementos, seguindo algumas restrições, para você poder desenrolar o seu exercício aí, tá? Muito bem. Agora, pessoal, a gente vai entrar num assunto chamado anagrama. Você sabe o que é um anagrama? Vamos pegar, por exemplo, a palavra amor. Amor. Um anagrama da palavra amor. Roma. Tudo bem. Um anagrama da palavra amor. RMAO. Professor, mas não faz sentido algum. Não tem problema. Não precisa fazer sentido para ser um anagrama, tá bom? Pense que você vai pegar as letrinhas e vai trocá-las de ordem. Quantos conjuntinhos você vai ter diferente ali? Bom, eu fiz aqui esse esqueminha aqui para vocês, novamente com as nossas amadas casinhas, tracinhos, blá, blá, blá. Ó, então, para começar um anagrama com aquelas letras, eu posso começar com A, M, O ou R. Tudo bem. Vamos supor que eu comecei com a letra A.
Logicamente, eu não vou mais poder repeti-lo, então sobrou M, O ou R. Usei a letra M, O ou R, usei a letra O, sobrou a letra R. Então, observe, eu tinha no início 4 opções, né? Depois 3, 2, 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Muito fácil, 24 anagramas. Então, esse aqui dá até para você fazer aí em casa, tá bom? Pega lá, vai tentando fazer. Amor, depois troca só o O com o R lá. Você vê, vai dar 24, viu? Muito bem. Mas, ó, vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. Quando a gente pega a palavra, um outro amigo meu, gente. Eu estou cheio de amigo, né? Sou muito gente boa, sou cheio de amigo, precisa de ver. Meu amigo Gabriel. Gabriel, então ele tem 7 elementos, são as letras. Então, no vestibular, num exercício, muitas vezes eles procuram colocar esses nomes, às vezes, se você não está muito habituado, você acaba se perdendo. Por isso que eu falei, pessoal, procurem ter esse vocabulário quanto a essa disciplina, que ele é bastante vasto, vamos dizer assim, tá bom? Vamos lá. Então, professor, basta fazer 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, multiplicar todo mundo e show de bola? Perfeito. Isso mesmo. 5.040 anagramas, tá bom? Muito fácil, né, galera? Muito bem. Eu vou aproveitar esse momento, pessoal, para falar com vocês um pouquinho sobre fatorial. Fatorial é uma outra ferramenta que vai ser muito útil nos nossos cálculos. Vocês vão ver mais adiante. Vou explicar rapidinho. Fatorial, galera, é quando a gente tem esse símbolo, a gente representa por esse símbolo aqui, ó, de exclamação, tá bom? Então, 7 com essa exclamação é 7 fatorial. Só que ele está disfarçado, galera. A hora que você vai abrir o leque, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá bom? Então, professor, para no 1, por que não continua até o 0? Obviamente, se eu chegar até o 0, vai zerar todo mundo aqui, tá? Então, não vai até o 0, não. Um outro exemplo, 5 fatorial. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá bom? Para no 1. E multiplica todo mundo aí, você obtém o resultado, tá? Essa ferramenta vai nos ajudar bastante lá na frente quando a gente tiver alguns cálculos um pouco mais complexos, tudo bem? Ó, até peguei aqui a palavra Eliane. Muito bem, Eliane, basta eu fazer 6 fatorial. Vamos pegar agora a palavra amar. Professor, amar é muito fácil. Você acabou de falar de amor, tem a mesma quantidade de letras, 4, 3, 2, 1, show de bola. Então, o problema, queridas e queridos maravilhosos estudantes, é que amar tem 2 letras A, né? E quando eu inverto elas de posição, continua a mesma formação. Então, a gente tem que excluir essas coisas, sabe? A gente não pode dizer que tem um A1 e um A2. Não, é tudo A, tá bom? Professor, e agora, como é que eu faço? Agora eu vou fazer a árvore de possibilidades? Olha, você até poderia, mas vai te dar muito trabalho. Vem com o tato, vem cá. Ó, você primeiro continua fazendo igual fez com amor. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24, beleza. Agora a gente vai excluir as letras A que estão se repetindo. Quantas letras A temos? 2. 2 fatorial. Se fosse amara, teríamos 3 letras A, seria 3 fatorial, tá bom? Bom, agora basta a gente fazer essa divisão. O total de possibilidades que a gente tem, se não houvesse repetição, dividido pelas letras que estão se repetindo. Então, aqui no caso, amar tem 2 letras, 2 fatorial. Se fosse amara, seria 3 fatorial aqui embaixo. Se fosse amarar, gente, aqui às vezes a gente fala meio puxado mesmo, viu? Liga não. Se eu fosse amarar, além do 3 fatorial, porque eu teria 3 letras A, o amarar teria 2 letras R. Então, eu faria 3 fatorial vezes 2 fatorial, tá bom? Então, basta fazer o cálculo simples, pessoal. 4 vezes 3 vezes 2, poderia fazer vezes 1, mas olha só quem está aqui embaixo. Não é o 2 fatorial? Ah, professor, eu prefiro fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Eu sei. Pode ser mais fácil. Mas imagine uma situação assim, ó. Você vai fazer a conta lá, tem aqui em cima 100 fatorial, 100. E aqui embaixo 98 fatorial. Já pensou você tendo que fazer do 100 até o 1, do 98 até o 1, para depois no final você descobrir que vai cortar todo mundo? O que você faria então?
100 vezes 99 vezes 98 fatorial. Para aí. Corta o 98 fatorial de cima com o de baixo e faz só 100 vezes 99. Muito mais fácil, concorda? Então, pessoal, não adianta querer fugir. Você vai ter que usar essas ferramentas que eu estou lhe falando. E se a palavra fosse aí, ó, Tatiana, né? Temos então aí 3 letras A, ó, 1, 2, 3, e 2 letras T. Então, olha só como é que a gente vai fazer aqui, ó. O total de elementos são 7 letras, 7, muito bem. 3 elementos que são a letra A, 1, 2, 3, e 2 que são a letra T. Muito bem, aí vai encaixar naquela situação que eu estava falando para vocês, ó. Tá vendo? Aqui vai só reforçar, ó. 7 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial. Você vê que 7 fatorial, se eu fosse fazer até o número 1, já ia dar um trabalhão, né? Vamos facilitar a nossa vida, gente, para com isso. Então, eu vou descer o 7 fatorial, o 7, até chegar no 3 fatorial. Por quê? Porque daí eu consigo cancelar com o 3 fatorial que está aqui embaixo, ó, tá vendo? Então, 3 fatorial dividido por 3 fatorial vai embora. E vai ficar só o 2 vezes 1 aqui embaixo. Se você quiser, você poderia até simplificar aqui, ó, 6 dividido por 2. Como eu cortei aqui o 3 fatorial com o 3 fatorial, multipliquei essa galerinha aqui, 840. Dividido 2 vezes 1, 2, né? Se a matemática não mudou? Então, 840 dividido por 2, 420 anagramas da nossa amiga Tatiana aí. Agora, galera, vamos pegar assim, professor, também superficial, né? Porque anagrama, eu não vou ficar fazendo isso, tá? Eu sei que cai no vestibular, é importante, eu sei. Mas vamos ver algumas situações mais palpáveis para vocês aí. Então, nós temos 5 pessoas. Essas 5 irão formar uma fila, né? Muito bem. Sendo que temos 2 homens, Alex e João, e 3 mulheres, Nádia, Malu e Rita. Quantas filas eu consigo formar com essa galerinha aí? Bom, então basta eu fazer 5 fatorial. Por quê? Bom, vamos pensar lá, o primeiro da fila pode ser qualquer um dos 5. Eu não coloquei nenhuma restrição. Sim, verdade. Aí vamos dizer que seja o João o primeiro da fila. Se o João é primeiro, ele não pode estar nas posições posteriores, né? Então, 5. Na próxima, 4, porque sobraram 4 elementos, e assim eu vou tirando elementos até chegar no 1, tudo bem? Por isso é o 5 fatorial, que é o mesmo raciocínio que nós tivemos quando a gente estava fazendo o anagrama das palavras ali, que não se repetiam, não tinha repetição de elementos, beleza? Tudo bem, mas e se a gente levar em consideração o sexo da pessoa? Se ela é homem ou mulher? Isso vai interferir. Aí você pode pensar, pessoal, nessa mesma situação, ó, eu coloquei uma restrição, tá vendo? Estou dizendo, olha, agora eu quero saber quantas filas serão formadas. Se eu olhar para a fila e falar, não é o João que está ali, é homem. Então é homem, homem, mulher, mulher, mulher. Homem, mulher, enfim, tá bom? Pensa como se fosse assim, um anagrama de uma palavra onde você tem 3 letras que se repetem, vamos dizer que fosse M, M, M de mulher, tá bom? E 2 que se repetem. H e H de homem. Então, aí eu encaixo na mesma situação que a gente estava tratando sobre anagrama com letras repetidas, tá? Você pega o total e divide pelas letras que estão se repetindo. Então, 5 fatorial porque são 5 elementos, 5 pessoas. 2 homens e 3 mulheres. E faço o cálculo, desenvolvo como vocês já viram que eu fiz anteriormente. Chegamos aí em 10 possibilidades. Percebem a diferença? Muito simples? Espero que sim. Se está ficando fácil, se agora você está falando, ah, professor, agora eu entendi, poxa, por que não me explicar? Pessoal, na verdade eu estou trabalhando em cima de algo que você em algum momento já viu. Então agradeço ao seu professor que te deu base para chegar aqui e está entendendo melhor aquilo que eu estou explicando no vídeo, tá bom? Formação de grupos com elementos de outra ou mais categorias. Muito bem. Vamos pensar agora, vamos voltar para o futebol? Vocês veem que eu gosto de futebol, né? Você também gosta, eu sei. Em uma decisão por pênaltis, são 5 cobradores à escolha do técnico. Tá bom. Vamos supor que o técnico tenha à disposição os 11 jogadores titulares, tá, galera? O banco vai ficar só na torcida, com igual capacidade técnica. Então, vamos desconsiderar se o cara é goleiro, até porque tem goleiro que bate pênalti melhor que muito jogador por aí, né? Enfim, os 11 podem cobrar. Quantas possibilidades de escolha ele tem?
né? Para formar só esses 5 jogadores que vão, esse grupinho de 5 jogadores que vão lá bater. Então você tem o primeiro, o segundo, o terceiro, né? A ordem deles vai fazer diferença e tudo mais. Tá ok. Então, novamente, seguindo o mesmo raciocínio, galera. Só que agora, você vai pegar lá, professor, já sei, eu tenho 11 jogadores, 11 vezes 9, 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8, até chegar no 1. Não são os 11 que vão cobrar. Professor, mas às vezes, depois da cobrança lá, continua, eu sei. Mas a gente está levando em consideração só essa primeira etapa, que são 5 jogadores, tá bom? Então, inicialmente, qualquer um dos 11, aquele que cobrou já não pode cobrar novamente. Então, temos 10, 9, 8, 7. Repare que eu fiz só 5 risquinhos aqui, porque são os 5 cobradores, tá bom? E aí a gente multiplica essa galera aqui e vamos ter, olha só que dor de cabeça para o técnico, hein? Olha, gente, eu não gostaria de ser técnico, não. Pensou tudo isso de opção aí? Que trabalheiro, hein? Agora vamos mudar um pouquinho a situação. Numa corrida de 100 metros, se numa corrida de 100 metros tivéssemos 22 atletas, olha só que beleza. Quantas seriam as possibilidades de premiação para primeiro, segundo e terceiro lugar? Então, faz diferença, né? Você chegar em primeiro, segundo, terceiro, né? Muito bem. Mesma situação, é uma situação similar, pessoal. Observe que nós estamos fazendo os estudos referente às situações e fornecendo ferramentas para você poder lidar da melhor maneira possível. Mas a correta interpretação faz toda a diferença, hein? Bato nessa tecla. Vamos lá. Então, 22 vão disputar. Qualquer um dos 22, vamos supor que podem chegar em primeiro, né? Aquele que chegou em primeiro, obviamente, não chega em segundo, 21. E 20 no final. 22 vezes 21 vezes 20, 9.240 possibilidades. É muita possibilidade, né? Lembrando, não levamos em consideração aqui qualidade, se corre mais, se corre menos, tá? Os elementos puros ali, tá bom? Pois bem, vamos lá. Mas você sabe, gente, que às vezes a coisa fica feia lá no clube de vocês, né? Vocês sabem, começa a perder muito jogo, começa a dar problema. E aí os jogadores também estavam insatisfeitos com a diretoria de um determinado clube. Bola murcha, não tem condição. Gramado não existe, né? É um terrão lá, sabe? Vai no banheiro, vaso entupido. Não tem uma academia. Os caras ficaram revoltados, falaram, vamos formar uma comissão, mas não dá para ir todo mundo. Então eles resolveram pegar 3 para representar o grupo inteiro. Né? Tudo bem. Então, dos 22 atletas, incluindo aí os titulares e reservas, né? De quantas maneiras eles podem formar esse trio para ir lá falar com a diretoria? Bom, simples assim, 22 vezes 21 vezes 20, professor. Não é isso? Sim, 9.240. Mas veja comigo uma coisa aqui. Vamos dizer que Gilberto, ponta esquerda, cara, jogava muita bola. Hélio, meio-campista, assim, aquele cara cerebral. E Isaac, aquele cara que faz o gol mesmo, sabe? O artilheiro. Gilberto, Hélio e Isaac vão lá para falar. Aí a galera olha e fala, esse trio não tá bom, professor. Não tá bom. Vamos fazer Isaac, Hélio e Gilberto. Mudou alguma coisa? Não é o mesmo grupo? Sim. Pois é. Quando nós fazemos esse tipo de cálculo, galera, a gente está considerando que esse trio é diferente daquele. Se a gente estivesse falando em apostar uma corrida, tirar uma corrida, tivesse essa chegada e aquela chegada, eram diferentes, concordo. Mas no caso aqui não, é a mesma. Pois é. Então, o que a gente daí tem que fazer? Excluir as possibilidades que tem de formar grupos entre eles mesmos, que seriam 3 fatorial, né? Pensa bem, ó, começando com Gilberto, Hélio e Isaac, 3. Depois, se começou com Gilberto, Hélio e Isaac, 2. E Isaac no final, 1. 3 vezes 2 vezes 1, que é o 3 fatorial. Então, relembrando lá dos anagramas que a gente estudou, tem tudo a ver? Show! É essa a ideia, tá, pessoal? Observe, você que já estudou bastante esse assunto, nós não utilizamos fórmulas, né? Pois é. Vamos lá. 22 vezes 21 vezes 20, que era lá no total, e a gente tira, né? Por isso que a gente está dividindo as possibilidades de formar trios iguais, trios idênticos. Muito bem, então a gente tem aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1, 6, né? Fazendo os cálculos aqui, eu já antecipo para vocês, vai dar 1.540 trios possíveis. Se essa galerinha não for organizada, vai dar uma dor de cabeça, todo mundo vai querer ir lá, né? Imagina só, tudo isso de possibilidade, gente, fala sério, né? Eu falei para vocês, acabei de falar, inclusive, que nós não estamos usando fórmulas.
estamos usando o raciocínio. Eu acho que isso é bastante válido, porque o raciocínio você não esquece, você mantém ele. Dificilmente você vai chegar no vestibular e pelo menos não vai ter nenhuma noção do que fazer, que caminho seguir. O problema às vezes da fórmula, pessoal, é que né, a gente chega lá na hora, nervosismo, dá um branco, dá rosa, dá tudo que você possa imaginar lá, né? E outras cositas mais, inclusive. Mas a gente acaba esquecendo, nossa, como é que é mesmo a formulinha? Eu sei. Por isso que a gente está ensinando nesse formato aqui para vocês, tá? Então vamos lá, lembra da palavra amor? Vamos ver. Ó, a formulinha, se você olhar aí na sua pesquisa, vai estar algo mais ou menos nesse sentido. Pn igual a n fatorial. E a gente não fazia lá 4 fatorial para a palavra amor? Sim, então, mesma coisa, você vai colocar aqui no lugar do n, 4, e vai resolver. Então, fórmula e raciocínio. Qual é mais fácil? Eu ainda fico raciocínio, mas vamos lá. Existe também a permutação de repetição, que é quando entre os n elementos de um conjunto, existem elementos repetidos. A palavra amar, lembra que a gente falou lá? É o mesmo caso, ó. Então, às vezes, fica até meio esquisitinho assim. Existem muitas formas de representar a formulinha, tá, pessoal? Eu coloquei essa daqui porque eu achei que era mais conveniente. Então, aqui, ó, seriam as letras que estão se repetindo, tá bom? E aqui o total de letras, que é o que a gente fez lá, ó. Nem vou terminar o cálculo, tá bom? Vocês podem voltar lá o vídeo lá, vocês vão ver que vai estar assim, ó, 4 fatorial sobre 2 fatorial. Bacana, né? Só que lá a gente já vai direto, não precisa ficar gravando nada. Ainda, continuando, nós temos o arranjo. O arranjo são os diferentes agrupamentos que podemos formar de N elementos tomados P a P. Já não gostei do jeito que está escrito, né? Não, mas calma, a gente simplifica para você. Ou seja, em aquelas situações, quando a gente tinha lá uma quantidade de elementos, só que a gente não ia usar todos. Lembra? E olha só como é que é a formulinha do arranjo. Ocorreu isso lá na cobrança de pênaltis, né? Onde a gente tinha 11 titulares, só que a gente só ia usar 5. Bom, beleza. Aí você tem que gravar essa formulinha aqui, ó. Grava aí, hein? N fatorial sobre N menos P, onde N seria o total de atletas lá, né? E aqui o 5 é quantos elementos eu iria usar, tá bom? E aí você vai continuar a desenrolar essa conta aqui. Vocês verão que se você tentar resolver essa conta, ó, 11 menos 5 aqui, né? Eu vou ter aqui 6 fatorial, vocês... Quando começam fazendo aquele raciocínio que eu ensinei, vocês já começam lá na frente, vocês não começam daqui. Mas, novamente, tá, pessoal? Calma. Se você prefere assim, tudo bem, eu entendo. Não está errado, tá bom? Vai por mim. E, por fim, né, na parte de análise combinatória, nós temos aí, quando você realizar a sua pesquisa, combinação. Então, a combinação, quando a ordem dos elementos não faz diferença. Por exemplo, quando a gente formou lá os grupos, né? De atletas que iam falar lá com a diretoria que eles estavam brabo mesmo e a torcida cobrando o resultado deles, eles não tinham condições, tá bom? Muito bem. Então, naquela situação a gente trabalhou com combinação. Até alguns falam assim, a ordem, sempre faz a pergunta para o exercício, a ordem importa, a ordem dos elementos importa? Faz diferença? Não, então é combinação, é assim que eles falam. Mas, enfim, vamos lá. A formulinha da combinação, galera, seria essa daqui, ó, tá bom? Vocês também teriam que gravar essa bonitinha aqui, tá bom? E aí, olha só, substituir os números lá daquele problema para vocês verem onde que fica cada elemento aqui. Vocês, se realizarem esse cálculo, vão perceber, voltando no vídeo, volta lá atrás, volta. Vocês vão ver que vocês já vão começar lá na frente utilizando o raciocínio lógico, tá bom? Muito bem. Pessoal, isso tudo para falar para vocês sobre análise combinatória. Mas, e aí, professor? Legal, você estava falando de probabilidade, né? Pois é, pessoal. Mas observe que agora você tem uma nova visão de como trabalhar com a probabilidade. Vamos ver? Vamos ver o quanto de estrutura isso daqui pode nos fornecer para trabalhar um pouco mais probabilidade? Bom, uma probabilidade, então, pessoal. 5 pessoas irão apostar uma corrida, sendo 3 mulheres, Fabiana, Maria Cecília e Andressa, e 2 homens, Fernando e José Carlos. Qual a probabilidade de José Carlos ser o primeiro da fila? Então, eu estou já colocando uma condição aqui para você. Eu quero que o José Carlos fique em primeiro, não quero que a Andressa fique em primeiro, tá bom? Muito bem. Então, ó,
Qual é o total de chegadas possíveis? Professor, mas você não está falando de probabilidade? É uma análise combinatória. Aí você está entendendo o que eu estava querendo dizer para você. Então, o total, ó, vamos pensar lá. Quais são as opções que eu tenho? São 5 pessoas, então qualquer um dos 5. O primeiro não pode estar em segundo, então 4, 3, 2, 1. Vocês já sabem, já estão manjando super sobre fatorial, né? Eu sei. 120 possibilidades. Mas, professor, a gente quer que o José Carlos seja o primeiro, né? Então, o que a gente faz? Eu quero que ele seja primeiro, então ele vai ser o primeiro lá na frente, lá na fila. Lá. Pensa na formação de fila, ele seria o primeiro lá. Então você já não tem mais 5 opções, essa opção você esquece as outras. É só o José Carlos em primeiro. Muito bem, sobram os 4 elementos, então eu faço a mudança só entre esses 4. Eu tenho então 4 fatorial, né, porque o José Carlos já está em primeiro. Muito bem, então pensa mais ou menos assim, galera. Lembre-se que a gente vai fazer um estudo só inicial sobre probabilidade. Isso daqui vai se aprofundar muito mais, tá? Então, o que eu quero que aconteça, né? 24 possibilidades, porque eu quero que o José Carlos seja primeiro. Eu não quero a 120, tá bom? Tudo bem. Mas o que pode acontecer, na real, professor? Qualquer uma dessas 120, né? Tudo bem. Então, é só eu dividir 24 por 120. O que eu quero que aconteça sobre o que pode acontecer. Esse raciocínio inicial, lembre-se que eu estou falando que isso vai aprofundar, vocês vão ter que estudar mais, colabora bastante. Então, observaram como a análise combinatória fez toda a diferença para você entender isso daqui? Bom, simplifica, tá, galera? Teremos 1/5 ou 20%. Aí, professor, como você chega no 20%? Pessoal, para quem tem um pouco de dificuldade com porcentagem, eu coloquei até um esqueminha aqui para vocês. Olha só, 1 na probabilidade é 100%, tá bom? Pensa sempre assim, 100% de chance na probabilidade é 1, tá? 1/5 é x%. Fazendo os cálculos, multiplicando tal e tudo mais, multiplicando em cruzes, como eu sempre falo para os meus amados alunos, você chegar na resposta de 20%. Bacana? Show de bola? Muito bem. Vou pegar mais um outro caso aqui, porque agora, infelizmente, eu sei, não fica triste, calma. Quem sabe um dia a gente está aí de volta, tá bom? A gente vai encerrar os nossos estudos agora aqui com esse probleminha, tá bom? Vamos lá. Considere a seguinte situação. 2 pessoas serão sorteadas em um grupo formado por 7 pessoas, em que 2 são homens, Carlos e Ricardo, olha só que coincidência, né? Ó, e 5 mulheres, Audrey, Érica, Lorena, Renata e Vanessa. Para essa situação, qual a probabilidade de ocorrência de 2 homens? Tudo bem. Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Eu quero que no primeiro seja um homem. Tudo bem. Quais opções eu tenho? Carlos e Ricardo lá, né? Então, são 2. Tudo bem. Dividido por quantas opções eu tenho no total? 7. Pode ser qualquer um dos 2 homens ou as 5 mulheres. Tudo bem. Sorteei um lá. Opa, saiu o Carlos aqui. Tá bom. Saiu o Carlos, então na próxima eu quero que saia homem de novo. Não pode estar o Carlos, só pode ser o Ricardo, para aquilo que eu quero que aconteça, né? E lembre-se que do total eu tenho que tirar o Carlos. Sobraram 6. Basta você multiplicar, ó. 2 vezes 1, 2, 7 vezes 6, 42, fazendo as simplificações, 1 por 21. Muito fácil? Só para retomar, então, qual foi a importância, o que eu quis passar para vocês, né? Vocês saberem qual era a importância em análise combinatória e na probabilidade de situações do seu dia a dia, situações corriqueiras que você nem percebe que está fazendo conta, ali seu cérebro está só maquinando, né? Desenvolver cálculos fazendo uso do raciocínio. Vai por mim, eu acho que ainda é melhor. Bom, e estabelecer uma relação entre análise combinatória e probabilidade. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado de verdade dessa aula, espero que tenha sido prazeroso e com certeza que você tenha aprendido um pouco mais sobre todos esses assuntos que nós trabalhamos, tá bom? Não poderia deixar de agradecer, né, a Diretoria de Ensino de Bragança Paulista por oportunizar esse momento, a toda a equipe de TV, também foram super gentis comigo, a toda a equipe da Escola Professora Maria José Moraes Salles, que tanto contribuíram e contribuem, sempre contribuirão para a minha formação como profissional, né? A minha família, a Érica,
Lorena, amo vocês. Obrigado, gente. Fiquem bem e quem sabe até breve. Nunca se sabe, né? Tamo aí. Valeu? Obrigado.